Você já se sentiu dominada, escravizada, refém do seu medo? Medo de agir, medo de decidir, medo de fazer mudanças? É isso que aconteceu com a Lud. Vamos ver o que ela tem para contar? Lude, e assim, você me falou de vários pontos realmente que estavam te fazendo mal, o jeito com que você se enxergava, o quanto você se massacrava e que isso te prejudicava no trabalho, nas suas relações familiares. Mas se você pudesse, por exemplo, identificar só um problema ou um desafio de tudo que você viveu, você consegue enxergar qual que era esse problema, Tati? Era esse problema que acabava se ramificando e contaminando tudo que estava à volta. Você consegue identificar qual desafio que era esse? O desafio maior, o medo. O Eu medo. tinha medo de tudo, o medo de tomar atitude, o medo de mudar, o medo de decidir por um outro ângulo. E Sim. ali eu ficava empurrando mesmo, enrolando, mas o medo, ele me aprisionou bastante, bastante mesmo. Se eu puxar ali para a minha área profissional, o medo ele já estava no ponto de me dominar mesmo, porque eu precisava avançar, eu precisava tomar novos rumos e que foi tudo indo para um funil, né? Como é que diz? Diminuindo cada vez mais as Sim, possibilidades, né? sim. Então eu me via sem chão, eu tenho que ir para algum lugar, mas o medo não me deixava, e ali eu ficava naquela Paralisada. paralisada, vivendo as mesmas situações, todos os dias as mesmas coisas, né? E em alguns Uhum. momentos, na humilhação, aceitava certo tipo de situação, certas palavras ou certas atitudes das pessoas e eu simplesmente silenciava, porque eu tinha medo de Sim. me posicionar, de falar, de decidir por mim, pelo melhor, né, para mim no Sim. momento. Então, isso foi assim massacrante, foi o pior, assim, e foi o pior e ao mesmo tempo foi diante disso que eu consegui, né, tomar esse ponto de partida, foi através disso aí. De enxergar, né? Tipo assim, nossa, tem alguma coisa muito errada. Tá acontecendo uma Sim, coisa muito errada. muito E como é errado. que você se sentia, Lud, em relação a esse medo? Como é que era a sua rotina, o seu dia a dia, por exemplo, no escritório? Você falou que sentia medo e se paralisava. E eu lembro que durante o treinamento você falou também que, por exemplo, você adora correr, você se transformou aí numa atleta e você tinha medo de correr, você tinha medo, sei lá, de assalto. Você, o seu mindset, a sua mentalidade era 100% voltada para o perigo, como se você estivesse em perigo iminente o tempo todo, independente da situação, certo? Isso, E como é que verdade. você se sentia todos os dias, por exemplo, no escritório, quando você se sentia medo, na rua, quando você ia correr, você sentia medo, eu não sei se dentro de casa, com seu marido, você tinha alguma insegurança familiar, por exemplo, na educação que você estava dando para os seus filhos, ou no amor que você estava dando para os seus filhos, porque o medo e a insegurança, muitas vezes, ele se expande quando a gente tem um medo e insegurança em uma área da vida, muitas vezes ele acaba contaminando outras áreas da vida. Como é que você se sentia com esse medo, com essa insegurança? Quais eram os efeitos práticos que isso trazia para a sua vida? Sim, sim, isso expandiu de uma forma imensa, né? Foi para Uhum. todas as áreas da minha vida, todas. E o que eu sentia mesmo, muita tristeza, eu me abatia muito fácil, Sim, né? Hora eu queria estar alegre, eu queria estar feliz, mas eu não conseguia. Era sempre achando que eu estava em perigo, sempre achando que as pessoas estavam até maquinando para me fazer mal. Tudo sim, isso vinha na minha cabeça, o meu pensamento. E por mais que eu buscasse fazer tudo certinho, tudo organizado, tudo de forma correta, parecia que as pessoas estavam sempre contra mim, né? E se eu ia correr, é porque ia acontecer alguma coisa, se eu ia trabalhar, já era naquela insegurança de que alguma situação negativa já poderia a qualquer momento acontecer, então o pensamento sempre voltado às situações negativas, e aí era onde eu me prendia, né, dentro de sim. mim, guardava muitas vezes, e a tristeza muito profunda, a ansiedade, o nervoso ao máximo. Isso foi também para as amizades, porque daí eu já tinha o receio, né, o medo de quem se aproximava, se realmente aquilo era verdade, ou se a pessoa estava ali mesmo por enganação ou por alguma situação. Então, me fazia sentir a pior pessoa. Pior pessoa. Era como se o patinho feio, né?
no meio ali da situação. Então, onde quer que eu fosse, muitas vezes para mim chegar aí em um local, em uma loja, vamos dar um exemplo, eu não ia só. Então, eu às vezes, vamos chamar uma colega, alguém, vamos comigo, porque é como se eu me sentisse segura, tem alguém comigo para me poder ir, né? Então, todos esses momentos, até situações às vezes mais simples, e eu não conseguia driblar isso, né? Encarar mesmo e vencer. Eu me recuava todas as vezes, era isso que eu fazia. E prendendo isso, me recuando, era onde tudo ia se alimentando dentro de mim, né? Aí vinha os pensamentos negativos, muito pensamento ruim eu tive, eu já tive até pensamento tipo, morrer logo e resolve tudo e tá tudo tranquilo. Sim. Cheguei a pensar isso também. Mas, graças a Deus, E nada você disso foi consegue, permitido. não, e você consegue enxergar porque a sua vida é maravilhosa, você é muito bem casada, tem uma família linda, tem uma profissão que, pelo que você fala, apesar da falta de crença que você tinha em você, você é uma excelente profissional, que as pessoas conseguiam ver isso e você não conseguia ver isso. Então você tem uma profissão que você gosta, que você se dedica, um marido incrível, filhos maravilhosos. Você consegue identificar o que que era que fazia você ter esses pensamentos? Por exemplo, que você consegue enxergar que era o tempo todo da sua cabeça trabalhando contra você, a única coisa que acontecia, porque tudo que estava em volta era bom, era próspero, enfim, abundante, e a única coisa que te boicotava eram os seus pensamentos. Você conseguiu Pensamentos. perceber isso? Sim, sim, os pensamentos. E durante o Ele Saia queria da me Fossa? dominar mesmo. E domina, depois. Dominou, né, por um bom tempo.